Amém. Queridos, antes de começar, eu queria que vocês curvassem sua cabeça. Senhor Deus, continue falando conosco. Continue falando com cada filho teu aqui nesse lugar, Pai. O Senhor nunca nos deu motivo para duvidar, Senhor. Que possamos ter a paciência em Ti, Pai. Que possamos, Senhor, colocar toda a nossa esperança em Ti, Pai. Continuamos confiando em Ti. Te amamos, Senhor. Fala conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, fala em nossos corações. Amém. Amém. Vocês estão bem? Amém. Antes de começar, ontem, como a Candidinha já comentou um pouquinho, nós tivemos uma ação ontem, acho que todos que estão no grupo da igreja sabem, e de arrecadação de alimento. Se você olhar para o teu ladinho esquerdo ali, está vendo um negocinho, algumas coisas ali tampadas, ali com pano preto, aquilo lá são doações. Com o pessoal aqui na igreja, um pessoal lá no Genésio, no outro mercado aqui. Confesso que eu fiquei surpreso pelo tanto de coisa que foi arrecadado. E além dos alimentos que foram arrecadados, a gente teve uma quantia também de Pix, de transferência em dinheiro. Se eu não me engano, está a cerca aí de R$1.300, R$1.500 mais ou menos, né, Sandro? Glórias a Deus. Em tempo de pandemia, glórias a Deus. Daí talvez você possa estar pensando, pô, mas eu não ajudei, eu não dei nada, eu não vim, eu não participei. Glória a Deus. Que ajuda não é só do fato de estar ali, estar presente ou simplesmente dar uma grana, mas o fato de você postar, né, colocou ali no teu status ali que está tendo um evento, já, é uma grande valia. Glória a Deus. E se não pôde ajudar de nenhuma forma, vai ter mais oportunidades. A gente, com esse dinheiro aí, a gente vai, lógico que vai sentar, planejar direitinho. A gente está num tempo de frio, a gente pensa aí em fazer um sopão, dar roupa, ajuda, enfim. Eu agradeço muito as pessoas que puderam ajudar. Ah, mas eu não sou do social, então, não. Todo mundo ajudou, né? Pessoal da intercessão, pessoal do louvor, pessoal da dança, enfim, todos ajudaram. E mais do que nunca, o sentido de corpo de Cristo faz essa diferença, né? Que uma mão ajuda a outra, né? Não é todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo. Como a Candidinha falou ontem, eu fazia tempo que eu não vinha num culto de jovens, mas foi lindo. Eu senti a presença de Deus. Os jovens na rua fazendo, levantando cartazes, expondo o evangelho, né? É simples. Mas uma caminhada daqui para a China começa com o primeiro passo. E eu creio que isso vai fluir ainda muito mais. Muito mais. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. E Ele fala com a gente de uma forma que muitas vezes a gente não entende. A Nani, falando um pouquinho hoje, nos louvores que foram tocados, e é incrível que todas as outras oportunidades que eu tive de ministrar, eu não combinei nada, mas a palavra já estava preparada, mas o louvor falava justamente com a palavra, que eu até então gostaria de compartilhar. É incrível como Deus ele testifica nas nossas vidas. E parece que se encaixa tudo certinho, desde a entrada, desde do louvor, as ofertas e a palavra final. Eu não sei vocês, mas eu hoje, quando eu entrei, a partir do momento que eu coloquei a planta dos pés aqui, eu senti algo diferente. Eu estou falando isso não é porque eu estou aqui, porque eu não sou nada, não passo de pó e nem cinza. Que Deus Ele possa me usar, que tudo que eu preparei aqui, se Ele quiser mudar, Ele pode mudar e me usa, Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento. Amém? Talvez você possa estar pensando agora, cadê os pastores? Cadê o pastor, a pastora? Né? O pastor e a pastora estão viajando, merecidamente, comemorando o aniversário da pastora, enfim, descansando um pouquinho. Mas tenho certeza que hoje à noite, pelo que eu conheço, o pastor e a pastora estarão aqui. Amém? Então, nós estamos incumbidos de proclamar esse evangelho, não deixar a peteca cair. Né? Vamos
Em nome de Jesus, com a misericórdia, vamos tocando o barco. Amém? Vamos lá, queridos. Bom, eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias, lá em Salmo 62. Salmo 62. Essa é a nossa base de nossa palavrinha de hoje. O Espírito Santo incomodou muito eu durante essa semana, apesar da correria. Eu não sei vocês, querido, mas quando eu vejo que eu estou na escala para compartilhar a palavra, Deus ele começa a falar comigo de muitas coisas assim, através da internet, através de pessoas na rua, e às vezes uma coisinha mais simples que seja, Ele está falando comigo. E eu glorifico a Deus por isso, por essa sensibilidade. É claro que Deus ele fala com cada um de uma forma. E quando se fala em falar com cada um de uma forma, olha só que tremendo. As oportunidades que eu tive de ministrar a palavra do Senhor aqui, parece que se encaixam com o que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Uma das ministrações que eu compartilhei, eu falei sobre as atitudes que levam o cristão ao esfriamento, né? Aí eu citei algumas atitudes que levam nós, como cristãos, esfriar no Evangelho. Na segunda oportunidade, eu citei a forma particular que Deus fala com cada um de nós. A forma que Deus fala com a Conceição não é a forma que Ele vai falar comigo, possivelmente. E muitas vezes a gente acha, não, eu quero que Deus fale dessa forma, mas não é essa forma que Deus vai falar comigo. Ele pode falar com todo mundo da mesma forma. Cada um tem o seu particular. Cabe a cada um de nós termos esse discernimento, essa sensibilidade de entender a forma com que Ele fala conosco. Essa foi a segunda vez. E a terceira, que eu queria compartilhar com os irmãos, é razões em que devemos confiar em Deus. Razões em que devemos confiar em Deus. Eu confio em Deus porque Ele é santo. Eu confio em Deus porque confio e pronto. Se eu estou aqui é porque Ele quer. Se vocês estão aqui é porque Ele quer. Confio, pronto. Mas se a gente estratificar isso daí, existe N motivos de razões para confiar nele. E a palavra que a Nani falou, confiamos em nosso Deus. Está vendo como que está se encaixando? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que tem algo por aí. Acho que tem algo por aí. E antes de começar, tem uma frase de Martinho Lutero, que eu fiquei extasiado com essa frase. Martinho Lutero, ele diz que, ele descreve o amor de Deus. E numa frase ele fala assim: Deus é um forno ardente, tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu amor. Forte, né? Forte. Que amor é esse? Que amor é esse? Mesmo sendo pecador, mesmo sendo não merecedor da graça, Ele nos perdoa, Ele está conosco. Que amor é esse? Já parou para pensar? Nós somos pecadores desde que ventre de nossa mãe. Quando nós acordamos, abrimos os olhos pela manhã, a gente já está pecando. Peca durante todo o dia. Peca até em sonho, muitas vezes. Mas mesmo assim Ele continua nos amando e nos perdoando. Que amor é esse? E as razões em que nós devemos confiar em Deus, eu cito o Salmo 62, a partir do 6. Se os irmãos quiserem me acompanhar, Salmo 62, a partir do 6. Diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado, não seremos abalados. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Deus é o nosso refúgio. Primeiro, Deus ele é o nosso refúgio. E eu quero te dizer uma coisa, Ele conhece você pelo nome. Ele te conhece pelo seu nome. Nós vemos na Bíblia que Ele muda o nome de alguns, né, de alguns homens de Deus. Ele conhece o teu nome. E lá em Isaías 43, isso testifica o fato dele conhecer o teu nome. Não precisa abrir, se quiserem. Em Isaías 43 diz que, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Ele te conhece pelo teu nome. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele sabe quais são os teus planos, os teus sonhos, as tuas agonias e as tuas aflições. Sabe o que você mais quer. Às vezes você nem sabe o que de fato você quer, mas lá no fundo Ele sabe o que você quer. É ou não é verdade? Às vezes queremos determinada coisa, mas Ele quer outra coisa. Basta nós termos essa sensibilidade de entender o que Ele quer para nós. Deus, Ele termina o capítulo 42 mencionando a tristeza com o povo, que faziam tudo em desacordo ao que Ele pedia, ao que Ele ordenava. Mas já no 43, Deus diz que, apesar do fracasso do povo, Ele mostraria a sua misericórdia. E tem a ver com o que eu comecei falando. Apesar do fracasso do povo, Ele mostraria a sua misericórdia. Apesar dos nossos pecados, Ele é misericordioso. Ele ainda é paciente conosco. Mas só que vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade. E aí? Durante anos e anos e anos, perdoando os nossos pecados. E em Isaías, em 42, ele está muito magoado, muito triste com o povo. E já no 43, ele não deixa de mostrar a sua misericórdia. Nós não somos merecedores, isso é claro. Pelo tanto de coisas erradas que a gente acaba fazendo no decorrer da nossa vida, no nosso passado. Mas Ele passa um apagador no nosso passado. Ao contrário de Satanás, que sempre coloca à tona aquilo que você fez de errado. E Ele diz que derramaria o seu amor e não a sua ira. Então, o mundo saberia que somente Ele poderia ter feito uma obra como essa. É difícil perdoar muitas vezes, né, irmão? Dependendo da coisa que fazem para nós, é muito difícil perdoar. Às vezes você perdoa da boca para fora, mas ainda se alimenta aquele sentimento. É ou não é verdade? Às vezes, sabe como a gente sabe quando perdoa realmente uma pessoa ou algo? É que quando vem à tona aquela lembrança, aquilo não te machuca mais. Aquilo não te fere mais. Sabe, queridos, a gente está aqui no meio de cristão, mas eu creio que tem muita coisa que a gente precisa perdoar. Lançar perdão e pedir perdão. Eu tenho. Tudo que eu estou falando aqui, eu sou... Que bata em mim primeiro. Que bata em mim primeiro. Eu tenho que liberar perdão e pedir perdão. Em algumas coisas específicas. Mas será que é só eu? Talvez se você puxar aí, lá no fundo do baúzinho, tem alguma ranhadura, alguma coisinha suja aí. Nós devemos estar limpos para o grande dia. Amém? Então, Ele conhece você pelo nome. Repita assim comigo. Ele conhece você pelo teu nome. Amém? 2, Ele vai lutar por você. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes.
É isso. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai lutar por você. Um pai com um filho faz de tudo, faz loucura. Eu, pelo meu filho, mato e morro. Mato e morro. Imagine nosso Deus. Em Êxodos 14, diz: o Senhor pelejará por vós. Sabe, eu vi uma palavra essa semana, e a Bíblia, e nessa palavra diz que a Bíblia foi feita para nós, isso é claro. Então, Deus ele usa personagens, pessoas na Bíblia, para falar conosco. Exemplos de pessoas na Bíblia para falar conosco, com relação à fé, com relação à prosperidade, com relação a crer, mantermos-nos firmes. Ele fala conosco. Ele usa esses personagens, essas pessoas que viveram, para falar com cada um de nós. E a gente pode citar desde de Adão e Eva, até a crucificação de Cristo, Paulo, entre outros. Ele usa essas pessoas para falar conosco. Basta você ter aquele start, poxa vida, essa palavra está falando comigo, eu tenho muito a ver com essa pessoa. Deus ele fala bastante comigo, e uma pessoa que eu admiro muito nas passagens é Paulo. Porque assim como Paulo, com as escamas nos olhos, outra hora o Pércio também tinha escamas nos olhos. Durante 28 anos, como católico, eu sentia que tinha mais do que aquilo. Eu não quero falar de religião aqui. Eu respeito. Mas eu sentia que tinha algo a mais, que poderia ter algo a mais. Graças a Deus, pela minha esposa, foi colocado na minha vida, e ela me apresentou esse Cristo maravilhoso que eu sirvo até hoje. E eu sentia que tinha algo a mais. Eu tinha algo a mais. Então, em Êxodo 14, o povo estava hostil e desesperado. Porém, Moisés os encorajou a assistir a forma maravilhosa como Deus iria trabalhar com aquele povo. Ao ler a história de Moisés, toda a passagem de Moisés, que é cumprida, se eu pudesse pontuar algumas coisas, mas Moisés ele foi muito paciente. Muito paciente. Muito paciente. Imagina ele caminhando no deserto, o povo só reclamando. Tem hora que isso acaba incomodando, essa reclamação do povo. O povo reclamava que estava com fome, tome comida. Está com sede, toma água. Está sol, toma nuvem. E mesmo assim reclamando. Se a gente fazer um paralelo com a nossa vida, a gente reclama muito mais do que agradece. Não é verdade? Eu me deparo isso aí às vezes. Reclamo por tudo. A gente acaba reclamando demais, sendo que na verdade a gente deveria agradecer. Agradecer pelo filho que é super enérgico, que não para de fazer bagunça, que você passa um pano aqui, daqui a pouco está tudo pisoteado e sujo. Pelo menos para mim. Talvez o teu seja outro. Né? A gente deveria agradecer. Mas a gente tem que muitas vezes mudar a nossa ótica. E eu estou aprendendo isso. Mudar a nossa ótica. Não ver a bagunça dele, mas a energia que ele tem, graças a Deus por ele ter saúde. Ah, mas eu tenho um trabalho, eu ganho pouco. Graças a Deus pelo trabalho que você tem, e mesmo assim você está ganhando pouco. Tem muita gente que não tem trabalho. Tem muita gente que não tem trabalho. Ah, mas se eu doar 1 quilinho de arroz, vai fazer falta para mim, será? Tem muita gente que não tem nem isso. E é isso que a gente aprende no Evangelho, esse amor para com o próximo. A ação de ontem é uma fração daquilo que ainda Deus pode fazer. Por mínimo que seja, faz diferença na vida do teu irmão. Talvez um pacotinho de açúcar não faça diferença para você, mas na vida do teu irmão faz muita diferença. Às vezes quando é final de mês, está acabando as coisas dentro de casa, você vê o tanto que faz uma diferença um pacotinho de café, um pacotinho de açúcar. Quando não tem açúcar, quando não tem café, é difícil. Amém? Podemos não ser perseguidos por um exército e mesmo assim nos sentirmos presos. É ou não é verdade?
não tem um exército atrás da gente, mas a gente se sente preso. Mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação de se sentir preso. Às vezes nós que criamos problemas para nós mesmos. A vida é tão fácil, mas a gente acaba criando tantos problemas, tantas coisas. Infelizmente essas coisas acabam nos afastando de Deus, afastando do nosso propósito. Quando se fala em perseguição, eu lembro muito dos jovens. E eu vim até no carro hoje comentando com a minha esposa. Jovens, quando está na puberdade, na pré-adolescência, é a idade muito complicada, né? E uma coisa interessante é que tudo que se fala para um jovem ou um adolescente, muitas coisas do que se fala para ele vai guardar pela vida toda dele. E aquilo ali pode influenciar ou não o caminho daquele jovem. Vocês sabiam? Isso é psicologia. E eu falo isso como experiência própria. Eu com 9 anos de idade, eu não vou contar a minha vida aqui, mas com 9 anos de idade, eu vi uma palavra de uma pessoa. E essa palavra, eu lembro, claro, até hoje, mas ressoou na minha infância e na minha pré-adolescência, até ser quebrado durante alguns anos atrás. Essa palavra marcou na minha vida. Perdoei, fiquei com essa pessoa sem conversar, é um parente meu, não vou citar aqui porque vai, enfim. E eu quebrei isso daí alguns anos atrás. E olha só, durante toda a minha infância e adolescência eu carreguei isso na minha vida, né? E se você fala alguma coisa para um adolescente, para um jovem, dependendo da palavra que você fala, você pode ferir o ego dela. Agora macaco velho igual o Val, assim, você pode falar que já é couro grosso. Aguenta a lombada, pode falar, entra aqui e sai aqui. Para nós que somos já maduros, amém? Nós que já somos maduros, a gente aguenta, porque durante a vida a gente já levou muita pancada e, enfim, o couro está grosso. É o Nelisvaldo, o couro está grosso. Então a gente aguenta, ouve por um ouvido, sai por outro. Às vezes cria aquela magoinha, cria aquele, né? Mas acaba passando. Mas agora para um pré-adolescente, isso pode influenciar a vida dele. Amém? Devemos ter a atitude de Moisés, esperar o agir de Deus, lutando por nós. Quando se fala esperar o agir de Deus, a gente lembra tempo. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, fala sobre, existe tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Eu costumo dizer que às vezes o piscar de olhos de Deus é a nossa vida, a nossa eternidade, os nossos 70 anos já se passaram, 80 anos, um piscar de olhos dele. Só que a gente não sabe esperar. A gente tem pressa para as coisas do trabalhar de Deus. Ah, mas não aconteceu isso que eu estou esperando, está demorando demais. A gente não tem essa paciência de esperar, infelizmente. Sou prova viva disso. Mas Deus, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Essa ansiedade, essa agonia. Amém? Então, Ele vai lutar por você. Repita comigo. Ele vai lutar por você. Amém. 3. Ele pensa em você. Ele pensa em você. Em Salmos 139, 17, diz que: e quão preciosos me são, ó Deus, os seus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Se a gente parar para entender e analisar o quão são grandes os planos de Deus para a nossa vida, você fica maravilhado. Como eu disse no início, nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecemos. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, queridos, isso daqui não é uma palavra para confortar o teu ego de maneira alguma, nenhuma palavra de coach de maneira alguma. É que são coisas bem simples que acabam no nosso dia a dia, na nossa correria, acabam passando desapercebidas. E a gente não dá atenção para essas coisas simples. Mas essas coisas simples que fazem a diferença lá na frente. É ou não é? E eu faço, quando se fala Ele pensa em você, eu faço uma relação dos pensamentos com Natan. Quais são os meus pensamentos para com Natan? É pensamentos ruins? Um pai tem pensamentos ruins com um filho? Pai, eu estou falando de pai. Os meus pensamentos são os melhores possíveis para o Natan.
Natan, ele já é profetizado desde o ventre da mãe dele. A gente cantava, a gente orava, eu profetizava, nós profetizávamos para o Natan, para ele ser um homem de Deus, um homem de caráter, um homem segundo a vontade de Deus. Caí numa discussão esses dias, no trabalho, de que a adolescência está... Estou tocando muito em adolescência, não sei porquê, mas eis-me aqui, Senhor, deixa o Senhor conduzir. Que está toda quebrada, está toda desviada. Mas se pararmos para atentar, isso aí tem muito a ver do que acontece dentro de casa. Do relacionamento com o pai e a mãe, como que o pai trata a mãe, como que a mãe trata o pai. Esse relacionamento influencia muito lá na frente. Porque o pai que eu sou para o Natan hoje, ele vai ser o pai lá na frente, para o filho dele. O marido que eu sou para minha esposa hoje, ele vai ser o marido que eu sou para minha esposa. Conseguem fazer uma analogia com relação a isso, gente? O tanto que é importante a presença de pai, o tanto que é importante essa influência paterna. Por isso que eu faço essa relação com o Natan. Meus pensamentos para o Natan são os maiores e melhores. Já pensei, Natan, eu queria que você fosse médico. Você não pensa em ser médico? Natan, você não pensa em ser advogado, um empresário? Ele fala, não, papai, eu quero ser construtor. Porque ele mexe nas minhas ferramentas lá e acaba... O prazer do Natan é mexer nas minhas ferramentas. Tem um quartinho lá que tem as ferramentas. E ele tem caixas e caixas de brinquedo, mas ele deixa o brinquedo de lado para mexer na minha chave de fenda, no meu alicate, todas as minhas coisas. Eu falei, Natan, e pior que ele não quer ferramenta de brinquedo, ele não quer um alicate de brinquedo de plástico. Ele brinca ali 5 minutos, mas ele quer o de verdade. Ele quer de verdade. Eu falo, mas Natan, o que você quer ser? Sabe que o maior orgulho que eu tenho, de quando eu pergunto para ele, Natan, o que você quer ser? E ele responde, eu quero ser igual a você. Isso quebra. Vocês conseguem compreender a importância disso? Eu quero ser igual a você. Olha a minha responsabilidade como pai. Olha a tua responsabilidade como mãe. O que você quer ser, Natan? Eu quero ser igual a você. Isso é forte. Isso é forte. E os pensamentos de Deus ao seu e ao meu respeito são incontáveis. Totalmente impossível de contar. Além de insondáveis, tudo é inexplicável. Sabe quando acontece aquela coisa que é inexplicável, que é só Deus? Sabe quando abre aquela porta, você entra em determinada trabalho ou faz determinada coisa, que você não consegue entender o porquê? É Deus. Sabe quando existe aquela cura inexplicável? É Deus. Eu estava ouvindo o testemunho ontem do Rodolfo Abrantes, pela terceira vez, e ele fala da toda a vida dele, né, desgramada que ele tinha, de que as irmãs iam fazer um círculo de oração, ele fala, as irmãs do coque, que começavam a rodar, saltar e falar em línguas, ele ficava assustado no começo. Mas a partir do momento que ele aceitou Cristo, resumindo, ele tinha um câncer, ele começou a emagrecer demais. Ele tinha bolotas debaixo do braço, aquilo começou a incomodar e doer. E de repente, a partir do momento que ele aceitou a Cristo, as coisas começaram a voltar ao normal. Ele começou a pegar peso e a irmã profetizou sobre a vida dele que ele tinha sido curado desse câncer, que nem ele mesmo sabia. Olha o agir de Deus. Ele age na nossa vida, às vezes a gente não sabe. É no silêncio. Cabe a nós termos essa paciência de esperar nele, de continuar confiando nele, de continuar confiando nele. Tudo é inexplicável aos nossos olhos. A nossa ótica humana é limitada. Mas você não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes você está tão próximo da tua bênção. Eu creio que cada um aqui tem um propósito, cada um daqui tem uma bênção, tem algo que esteja buscando uma cura, uma libertação, uma porta aberta. Eu creio que cada um aqui tem. Mas, como diz a música, espera em Deus. Espera em Deus. Amém? Repita comigo. Ele pensa em você. 4.
Fica tranquilo, Val, que eu não vou citar aqui as 95 teses de Lutero não, tá? Fica na paz. 4. Ele tem planos para você. Assim como ele pensa em você, ele tem planos. E os planos são os melhores possíveis. Nós que somos muitas vezes cabeçudo e desviamos. Porque o mundo ele traz prazeres momentâneos. Sabe, eu até gosto um pouco de futebol, eu não sou tão ligado no futebol. E uma vez, quase que eu prego dentro de um trem, né? Eu não, me arrependo de não ter pregado nesse tempo. E estava justamente durante a Copa. E eu recebi um folhetinho que estava o símbolo da Copa, mas estava falando sobre Jesus. E esse folhetinho falava que Deus ele é o mesmo que ontem, hoje e sempre. Mas que relação você está fazendo com a Copa? O que tem a ver isso daí? Olha só que interessante. A Copa vem, né? Copa do Mundo vem. Tem um período pré, todo aquele auê, durante e o pós. Só que o pós acaba esquecendo. O 7-1, 7... Tem gente que nunca vai esquecer. Vai ficar sempre marcado. Mas é passageiro. Porque é uma coisa... Mas eu falo para você que Deus ele é o mesmo que ontem. É o mesmo que hoje. E será o mesmo sempre. Ele é imutável. Ele não muda. Nós é que mudamos. Nós é que quebramos essa aliança. Então ele tem planos para você. Em Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Nossa esperança está em Deus. Ele quer o melhor para nós. Eu creio nisso, assim como o pai quer o melhor para o filho. Às vezes eu creio que Deus ele deixa ali, deixa ele dar uma quebradinha na cara ali para ver se aprende, porque eu falando pelas escrituras, ele não toma jeito. Antes tarde do que nunca. Às vezes a gente não aprende por amor, mas infelizmente acabamos aprendendo pela dor. É ou não é verdade? A gente procura a Deus quando só precisamos, quando estamos desesperados. Agora, no momento de bonança, de fartura, a gente acaba esquecendo. Oh Deus, obrigado, e já era, estou dormindo. Mas a gente tem que ser forte e continuar nessa mesma intensidade, orando e agradecendo pelo aquilo que tem, porque se um dia faltar, agradecer também. Nós somos muito inconstantes na nossa busca, na nossa fidelidade com Deus. Amém? Não podemos ver o futuro. Graças a Deus por não, né? Porque senão já seja mandinga, né? Mas esse versículo nos dá um ânimo e promete que Deus tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Nossa esperança está em Deus. Ele prometeu, e é homem para cumprir tudo que aqui está escrito. Eu creio. Só que nós, como eu disse, a gente não tem essa paciência de esperar, esse trabalhar, esse agir de Deus. Os planos de Deus nem sempre é o que pensamos e o que queremos. É ou não é verdade? Eu quero isso, mas Deus quer isso para você. Não, Deus, mas eu quero isso. Mas eu quero isso para você. Não, deixa eu aqui. Tá bom, filho. Quebra a cara, aí depois você volta. Só que às vezes é muito tarde voltar. Os planos deles são melhores e maiores. Maiores e melhores do que a gente imagina. Eu não sei se você já foi surpreendido, no qual você desejava algo e Deus ele te surpreendeu com algo maior do que aquilo. Já aconteceu comigo. Eu cito o nosso, quando ainda do Natan, quando o Natan, antes dele nascer, eu trabalhava em 2 empresas, e as 2 empresas, elas fizeram um chá de bebê. Então eu recebi fralda, tudo que é de bebê em uma, e fralda e tudo que é de bebê em outra. E a Pamela também recebeu uma quantia de dinheiro. Eu confesso que a gente ficou cerca de 1 ano sem comprar fralda. E é uma economia, porque fralda, para quem tem filho pequeno aí, é 40, 50 reais, dependendo até mais. Mas não é só fralda, é o leitinho, é a pomadinha, entre outras coisas, né?
nós fomos muito mais agraciados do que nós merecíamos. Entre outras coisas também, no casamento, mão de obra para ajudar a fazer as coisas. Nós casamos e depois do casamento a gente não tinha dívida com o casamento. Olha como Deus foi maravilhoso. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Talvez Deus ele trabalhe com você de uma outra forma, uma cura, uma libertação, nas coisas simples. Amém? Os planos de Deus nem sempre é o que é mais fácil, do nosso ponto de vista, da nossa ótica humana. Porque nós planejamos e pensamos em algo, mas na nossa ótica. Mas Deus, ele pensa totalmente diferente, e graças a Deus por conta disso. Imagine se Deus pensasse da forma que o ser humano pensa. Coitado de nós. Coitado de nós. Tanto é que tem uma música que diz assim, eu estou meio que de cantor hoje, viu? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Vai, meu filho, continua. É questão de tempo. É questão de tempo. Amém? Cinco. Ele é seu refúgio. Repitam comigo. Ele é seu refúgio. Já estou terminando, tá, irmão? Ele é o seu refúgio. Em Salmo 62, do 6 a 8, ele diz, eu estou citando a Bíblia aqui para a gente entender, tá? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, não serei abalado. Não seremos abalados. Em Deus está a minha salvação, minha rocha e o meu refúgio. O 8 fala que confiai nele em todos os tempos. Ele é o nosso refúgio. E o que quer dizer refúgio? Refúgio é um lugar tranquilo. Quando você está naqueles dias com a cabeça quente, você procura um refúgio, ou um colo, ou um ombro amigo, ou banheiro, se isolar de todos. Um refúgio. É um lugar tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego. Aí eu te pergunto, qual que é o teu refúgio? Teu quarto? Tua esposa, teu esposo? Qual que é o teu refúgio? Qual é o teu refúgio? Qual é esse lugar tranquilo onde você consegue desabafar? Onde alguém vai para não se expor ao perigo. Porque quando a gente está em perigo, a gente procura algum refúgio. Um soldado na guerra, ele tem que ficar refugiado ali, ficar ali escondido. Porque se ele for de peito aberto, ele leva chumbo. É visível nesse versículo a confiança em Deus. Somente Ele é a nossa força, a nossa salvação. Amém? 6. Ele está sempre com você. Isso é o maior consolo. Isso é a maior alegria que nós temos. Ele está sempre com você. Ele está sempre com você. Ah, mas está acontecendo isso, minha vida está virada no giraia. Ele está sempre com você. Lembra da aliança? A gente quebra. Ele não. Ele está sempre com você. Ele está sempre com você. Em Mateus 28:20 diz que ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e que estou convosco todos os dias. Aleluia por isso. Estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, Pai. Nos momentos de desespero, aflição, agonia, nos momentos de alegria também, Senhor. Muito obrigado. De que maneira Deus está conosco? Mas como que Ele está comigo se minha vida está virada, está toda... né? De que maneira que Ele está comigo? Quando Jesus estava fisicamente com os discípulos, até Ele subir ao céu, a partir de então, Ele deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador,
né, para estar conosco. Por isso que ele fala que eu estarei contigo até o final dos dias, final dos tempos, até a consumação. Ele está conosco. Ele sobe e deixa o Espírito Santo, o Consolador. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Espírito Santo, obrigado. O Espírito Santo foi enviado em cumprimento à promessa de Jesus, que disse que jamais nos deixariam órfãos. E quando se fala em deixar órfão, eu lembro daquela passagem onde fala que teu pai pode te abandonar, a tua mãe pode te abandonar, você fica órfão, mas ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. Nós temos que quebrar esse paradigma de que Deus, ele é um ser inatingível, um ser que é impossível de chegar até ele. Mudar a nossa ótica e vê-lo como um pai amigo, um pai consolador, que ajuda, que orienta, está ali contigo. Nós devemos mudar essa nossa ótica. Portanto, Jesus, ele permanece conosco em espírito. Glória a Deus. Fique de pé, queridos.